Bom, então assim, como que a gente trabalha lá no Conceição e que tipos de intervenções a gente costuma fazer? Bom, a gente tem um sistema de informática, tá? É um sistema de prescrição que ele é desenhado dentro da instituição. É a própria informática do hospital quem fez, né, o programa. E aí, o médico, ele pode prescrever muito livremente, tá? Quando eu digo que é muito livremente, é assim, se ele errar um zero e prescrever uma dose que é 10 vezes maior do que o medicamento, o sistema ele não barra, tá? Então vai ser nós, farmacêuticos, na triagem farmacêutica, que vamos corrigir esses erros. Então, da mesma maneira, os atrasamentos, né? Por exemplo, AS. Recomendação é utilizar com almoço, mas o médico pode prescrever a qualquer horário. Então, a gente acaba fazendo muita intervenção com relação ao atrasamento, pedindo para o médico prescrever omeprazol antes do café, levotiroxina antes do café, né? Fazendo orientações, por exemplo, sobre medicamentos de uso restrito, né? Às vezes o paciente está com sonda, está recebendo omeprazol dispersível e ele faz uma transição para via oral, tá? E não se troca o omeprazol, né? Da mesma maneira, às vezes o paciente com omeprazol EV faz a transição para fora. O médico prescreve o omeprazol cápsula e ele esquece de retirar o omeprazol injetável que o paciente tinha antes, fica uma duplicidade. Então a gente acaba fazendo muita intervenção assim, que seriam coisas que eu sei que talvez muitos de vocês, nos hospitais em que vocês trabalham, o próprio sistema já faz isso para vocês, né? Não permite que o médico prescreva em determinados horários ou doses, né? Ele tem alertas e tem sistemas que não permitem, né, esse tipo de prescrição, o que é ótimo, né? É um trabalho mental que é aliviado em muito quando tu tem um sistema que te ajuda, né? A gente também faz muita recomendação sobre quais são as formulações mais adequadas. É muito comum a gente ver paciente com sonda e carbamazepina cápsula, por exemplo, né? Sendo que a gente tem a solução oral e outras soluções orais, né? Para pacientes que estão usando comprimido por sonda, por exemplo. Muitas intervenções com relação a intervalos de administração, e aqui coloco loratadina, uma que a gente faz muitos médicos prescrevem de 12 em 12 horas, a gente sempre recomenda que seja administrado uma vez ao dia, e posologias. Esses dias eu peguei uma amitriptilina de 8 em 8 horas, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. Fui para a literatura, pesquisei, né, e não encontrei nenhuma orientação com relação à amitriptilina de 8 em 8 horas. Fui para a literatura, né? Olhei, eu fui para a literatura, não, perdão, conversei com colegas, vi se alguém já tinha visto aquilo, e aí tá, o paciente tinha uma consultoria da psiquiatria que tinha clorpromazina de 8 em 8 horas. E eu fiz uma intervenção para o médico, né? Porque ele pode ter se confundido nos medicamentos. Então, muitas coisas a gente acaba fazendo intervenções que eu sei que muitos hospitais, né, é o próprio sistema quem faz, né? Agora, a gente pode ir aumentando a complexidade dessas intervenções, né? Então, eu trouxe aqui, né, eu até brinquei com a Ana Helena, vou apresentar aqui, vou fazer uma autopropaganda, vou apresentar dados do meu pós-doutorado, né? Eu fiz uma revisão sistemática sobre a prevalência de interações medicamentosas em pacientes idosos hospitalizados. E aí, o que a gente encontrou, né, de resultado nesse trabalho? Que a gente tem um problema, que a maioria dos estudos eles são observacionais, né? Não é, então, o padrão ouro, né, da pesquisa clínica, né, que seriam os ensaios clínicos randomizados, mas existe uma dificuldade, né, de fazer estudos de interações medicamentosas com esse tipo de delineamento, né? Então, a gente tem que se contentar com os estudos observacionais, não adianta. Mas um dos nossos grandes problemas é que a maioria dos estudos, além de eles serem estudos observacionais, eles são estudos para interações medicamentosas potenciais. O que isso quer dizer? Que eles não partem do paciente com um sintoma e vão fazer uma avaliação para ver se aquele sintoma, né, pode ser explicado por uma interação medicamentosa. Não. São estudos que vão colocar a prescrição inteira do paciente numa base de dados e avaliar se ali naquela base alguma sugestão de interação aparece. Ou seja, são interações que são
potenciais, porque eu não estou confirmando a ocorrência dessa interação no paciente, né? E ainda, os estudos, eles usam muitas bases diferentes para caracterizar interações medicamentosas. O Micromedex é considerado o padrão ouro, né? Mas a gente tem UpToDate, a gente tem o aplicativo do Medscape, livros, inclusive algumas referências que são locais, né? A gente usou a base de interações medicamentosas do hospital em que a gente trabalha. Então, assim, uma coisa super restrita àquela realidade, né? Difícil de extrapolar para outros lugares. Então, por conta dessas características, a prevalência de interações medicamentosas nesses estudos foi de 8,34% até 100% das prescrições com interação medicamentosa. E aí, como é que a gente vai dizer qual é a real prevalência de interação medicamentosa num idoso hospitalizado? Ela está mais perto do 8%, está mais perto do 100%, né? Tá, e aí a gente conseguiu identificar alguns medicamentos, né, que são os mais envolvidos com as interações, né, como furosemida, captopril, varfarina, nenhuma surpresa, né? E aí, bom, o que fica para nós é a dúvida, né? Que é a seguinte: quando eu, farmacêutica clínica, estou lá na beira do leito, estou avaliando uma prescrição do paciente, que base de dados que eu uso para fazer a avaliação das interações medicamentosas? Tá bem, o Micromedex é o padrão ouro, mas e se eu não tenho o Micromedex? O que eu uso? Né? Então, a Rosana, que está aqui hoje presente, a Rosana é minha orientanda de TCR, né? Ela é residente na saúde comunitária do Conceição. Ela fez uma avaliação, a partir desses dados, né, que foram levantados nessa pesquisa anterior que eu mostrei para vocês, ela fez um trabalho onde ela comparou as interações medicamentosas de varfarina com antimicrobianos que estão na Rename, né, para ver qual... Nosso objetivo inicial até era mais, assim, avaliar a adequação da Rename, né, para o tratamento antimicrobiano do paciente anticoagulado, né? Mas eu também propus para a Rosana que ela desse, de alguma forma, né, um seguimento a esse trabalho que eu fiz no pós-doutorado, né, comparando então a varfarina, que é um medicamento que tem um potencial muito grande de produção de interações, com esses antimicrobianos em diferentes bases de dados para a gente ver o grau de divergência. Então, aqui do lado direito da tela, eu não sei se vocês conseguem ver a ponteira, eu acho que até não, né? Mas, enfim, eu vou falando aqui para vocês. Se a gente pegar, por exemplo, tá? Ali, ó, amoxiclave, tá? Que é o segundo medicamento da lista. Se a gente for ver a recomendação do UpToDate e do Drugs.com, vai dizer que é uma interação moderada. Se a gente usar o Micromedex como fonte, vai dizer que não tem interação. E se a gente usar o Medscape, né, como referência, vai dizer que não tem interação. E se eu usar o Micromedex, vai dizer que é uma interação grave. E aí, no fim das contas, o que é? É uma interação moderada, não tem interação, ou é uma interação grave? Tá? É claro que em alguns casos, por exemplo, o fluconazol, o metronidazol, todas as bases concordam, né, que é uma interação grave com varfarina, mas em muitos casos a interação, a recomendação é divergente. Tá? Esse é uma pequena parte do trabalho da Rosana. Ainda ela fez uma avaliação também das divergências entre a gravidade da interação, a recomendação de manejo e o grau de evidência também acho que o grau de evidência não foi feito. Ela tem mais um dado, ela está aí, depois ela pode explicar para vocês um pouquinho do trabalho dela também. Tá. Eu quis colocar, né, mais um exemplo, né, de interações medicamentosas, porque esse foi um caso que eu peguei semana passada e me lembrei que era interessante de trazer, né. Então, a gente tem na literatura, desde o final dos anos 1990, relatos de casos de interação medicamentosa entre meropenem e ácido valproico. E nos últimos anos, o acúmulo, né, de casos reportados tem ganhado corpo. Então, o que a gente tem, né, estudos desse tipo aqui, né, dessa figurinha do lado. Então, se a gente for ver aqui, a gente tem uma redução, acho que na figura seguinte vai ficar mais claro da gente ver, tá? Essa aqui que está do lado esquerdo.
É bem claro, a gente vê a redução que acontece no nível sérico de ácido valproico quando a gente inicia a administração de meropenem, né? Esse estudo, que foi publicado em 2012, que é uma revisão de 6 casos, tá? Cabe dizer isso, né? É um estudo pequeno, preliminar. Ele mostra que as concentrações, elas ficam mais baixas entre o quarto e o 11º dia, e que a média de redução do nível sérico de ácido valproico fica entre menos 67% e menos 92% da dose, da concentração sérica que a gente observava antes da introdução do meropenem. Então, o mecanismo é desconhecido, a gente hoje ainda não sabe, existem algumas propostas, mas não se sabe ainda bem como que essa interação se produz. E se a gente for olhar, né, nos nossos instrumentos, né, de avaliação de interações, a gente vai ver que o UpToDate dá uma recomendação do tipo D, né, porque é a forma que ele reporta, né, ABCDX, né, ou seja, uma interação grave, né, maior, enquanto que o Micromedex traz para a gente que é uma interação grave. Então, essa é, sem dúvida, uma interação que o farmacêutico ele deve, né, fazer para a equipe médica para que as providências sejam tomadas. Que providências seriam essas? Antes aqui temos uma outra tela, né, que mostra que a NOHARM, né, ela faz esse alerta dessa interação medicamentosa, né, entre o meropenem e o ácido valproico. Então, a ferramenta está alimentada com essa informação. Tá? Então, quem usa NOHARM consegue ter essa informação na hora da avaliação da prescrição.